Estamos aqui no mês da maternidade, falando sobre assuntos, né, relacionados a tudo, a parto, a gravidez, educação de filhos. Eu sou a Cris Carvalho, é um prazer estar falando com você. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né, como que a gente deu conta, né? Como dar conta da educação, principalmente nós mulheres empreendedoras, né? É onde a gente tem que conciliar tudo isso. Bom, depois que o neném nasce, principalmente ali de 1 a 3 meses, tá? É um momento assim que você não tem tempo para nada, nada. Você tá ali na amamentação, a criança ainda tá ali adaptando aos horários, né? Então, muitas vezes elas dormem de dia, acordam de noite, e você passa a não ter tempo. Então, é normal, tá? Muitas mulheres se sentir sobrecarregada. E é a verdade, né? Onde a gente não tem tempo de fazer quase nada. Às vezes você não tem tempo nem de tomar banho direito, correndo, porque tá na hora de amamentar, você cuidar das coisas do bebê, aquela coisa toda. Lógico que quando a gente tá 100%, né, na amamentação, né, do peito, dos seios, ou seja, você tá ali se dedicando. É um momento que não é tão simples assim. Muitas vezes, principalmente nos primeiros dias, né? Você, principalmente o primeiro filho, se você não trabalhou muito aquela questão da mama, né? Então você vai sentir ardência, às vezes amamentar ao mesmo tempo que é prazer, é dor, e você passa por aquele período, né? Que você deseja muito amamentar, mas muitas vezes você tá ali sofrendo por essa questão da amamentação. Então, esse período é procurar voltar-se para si, para o bebê. Nem sempre a gente consegue, porque a gente tem que dar conta de tudo, né? Muitas vezes existe hoje um conceito, né, de muitos detalhes sobre a maternidade. Então, eu falo que a minha experiência pessoal, isso aqui é muito individual, né? Eu acho que ser mãe, a maternidade, ela requer muito da nossa intuição. Então, não existe regras corretas, o que é certo, o que é errado. É aquilo que você consegue fazer de melhor. Então, nesse período, né, que você tá ali com o bebê, e você tem todos aqueles desafios, principalmente se você é mãe de primeira viagem, né? Você, lógico, quer dar o melhor de si, mas podem acontecer emoções que nem sempre você consegue gerenciar essa emoção. Você não dorme, você às vezes está muito cansada, é normal, a gente fica cansada, né, durante todo esse processo. Então, assim, desse momento, né, eu tive 4 partos, 4 filhos, e cada um foi de uma forma. Tá? Lógico que no contexto geral, a maternidade, eu costumo representar ela como 100% de doação. 100% de doação. E, obviamente, nesse período, né, eu acho que é o mais fácil, é o período da amamentação, que você está 100% só amamentando, porque depois vão acontecer aquelas rotinas de implementação alimentar, né, da papinha, da fruta, de todos os sabores que você vai ter que estar ali fazendo. Então, assim, é uma questão de muita paciência, e muitas vezes você vai se sentir emocionalmente e fisicamente sobrecarregada, né? A gente fica sobrecarregada, mas é importante que você se concentre naquela questão entre a mãe e o bebê. Nem sempre é possível. Eu passei por períodos muito difíceis em relação à questão de ter que trabalhar, ter que trazer o sustento, tem que cuidar da casa, dos filhos, né? Principalmente quando foi aumentando o número de filhos. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando como é que eu consegui conciliar, como é que foi a parte, né, do filho 3 e 4, onde, principalmente na terceira filha, onde eu desacelerei a parte de trabalho, e a fase difícil que foi não só retornar, mas a fase de você poder conciliar o trabalho como empreendedora, já que você não, né? O primeiro filho era assalariada, então eu decidi pedir demissão do meu emprego. Eu voltei, né? Depois da licença maternidade, que foi um processo muito difícil, ter que escolher creche, aquele elo que você tem, né? De como vai conseguir amamentar. Eu tinha isso em mente, eu tenho que conseguir amamentar. Então, eu congelei leite. Eu fazia de tudo, às vezes mandava um motoboy em casa levar o leite, então eu andava sempre com a minha bombinha. Então, assim, são muitos detalhes que uma mãe passa para tentar, né, fazer com que a gente dê o nosso melhor, né? E o nosso melhor é aquele que a gente consegue. Eu sempre falo que a gente vai fazer o melhor recurso disponível no momento. Então, foi a minha experiência em relação a isso. Então, do primeiro filho,
Na primeira filha, né, eu voltei a trabalhar no 6º mês, né, após a licença maternidade, mais um mês de férias. Foi a fase muito difícil, porque a gente fica muito mais desgastado, assim, fisicamente, porque você tem o trabalho, você volta de casa, né, cansada do trabalho, e você tem que continuar a questão que todas já sabem, né, de casa, de filho, da atenção, e às vezes você fica, será que eu tô conseguindo dar conta? Será que é isso mesmo? Mas sempre fazendo o seu melhor. Obviamente que após o nascimento da Luísa, eu tive catapora, né? É muito raro isso. Eu tive catapora lá pro 12º dia de amamentação. Começou a me dar catapora e o médico, né? Eu fui ao médico, ele falou: olha, consequentemente ela vai ter catapora. E uns 2, 3 dias depois apareceu a primeira catapora. E como é uma coisa muito rara, a catapora em bebês é muito raro, né? Porque a mãe já teve os anticorpos, eu não tinha, né? Porque eu não tinha tido catapora, eu tô falando lá de 1993, 94. E foi a fase mais difícil, porque conforme ela já estava com o vírus da catapora, porque eu já estava com a catapora, né? Depois, amamentando, ela foi fazendo, lá no 14º dia, ela apresentou uma catapora. E o que aconteceu? Ela não cicatrizou o umbigo porque o vírus já estava, então demorou para cicatrizar e o umbigo não caía, e aí veio a catapora junto. E a médica falou: olha, é uma questão de urgência, ela vai ter que ser internada na UTI, porque isso aqui está dando uma infecção, porque a catapora não está deixando, né, cicatrizar o umbigo. E isso é muito sério, né, porque pode dar uma infecção generalizada. Então eu tive que ficar 15 dias numa UTI. E foi assim, muito bravo, porque eu tinha que, lá não podia dormir na UTI, né, onde estava internada, então eu ficava de 7 às 7 da noite e deixava já o leite, amamentava o dia inteiro, e foi assim muito tenso, porque você passa 15 dias numa UTI, mas todos os dias eu ia para lá, né, pegava o ônibus, eu tava sem carro nessa época, então às vezes eu pegava táxi, às vezes eu pegava ônibus e ficava o dia inteiro dentro da UTI para poder amamentar ela. Lógico que ela teve que ficar no isolamento, porque para não contaminar, né, as outras bebês que estavam na UTI. E foi uma fase assim muito difícil, psicologicamente, emocionalmente, onde você tá ali doido pro seu filho, né, sair dali e ficar curado. Óbvio que veio muitos médicos de outros hospitais, médicos do Fundão vieram, né, estudantes analisar o caso, né, porque era muito raro um bebê ter catapora, e ela ficou toda tomada de catapora, dos pés à cabeça, e foi a fase muito difícil. Então, eu procurei pós esse processo tá ali o máximo possível junto da filha, cuidando do emocional, né? Levei assim a psicóloga, especialistas, né, sobre essa questão da pressão, né? Porque é estressante qualquer UTI, seja ela neonatal, seja ela como adulto, e foi uma fase assim muito difícil. Então eu procurei dar o máximo ali de atenção, para que ela sentisse menos o efeito de estar ali naquele momento. E quando retornou para casa, eu cumpri todo esse processo ali de 100% amamentação no peito, e tá ali sobre atenção, né? Fazer, lógico, toda mãe faz o melhor que é possível, e o mais difícil foi retornar ao trabalho, além de ser longe, né? Eu pegava 2 conduções para ir, 2 para voltar, chegava em casa 8 horas da noite, né? Às vezes não dava tempo de eu buscá-la na creche, então um pai ia, ou a avó, alguém ia buscar, né? Como toda mãe que trabalha fora, nem sempre você consegue chegar nesse retorno. E foi quando eu decidi, né, quando ela estava com menos de 1 ano, eu não fiquei muito tempo, eu resolvi pedir demissão, né, do trabalho que eu estava, que era uma multinacional conhecida, e deixei, né, de seguir o plano de uma carreira para ser empreendedora. Então, muitas mulheres, principalmente no Brasil, nessa fase se tornam empreendedoras para poder conciliar a maternidade e o trabalho. E assim, né, eu fui ali
né, deixei ela na escolinha em tempo parcial, fazia aquela questão do trabalho, e quando eu fiquei grávida do segundo filho também, eu já trabalhava 100% a partir de casa, e obviamente que eu ia em evento, eu ia em treinamento, então eu levava, né, eu sempre levei mesmo amamentando, às vezes era difícil, uma vez, foi muito incrível, eu estava participando de um evento de 3 dias em São Paulo, e eu deixei a minha tia que ficou com ele, então eu ia, amamentava, deixava o leite, levava ele para o evento, voltava, né, para poder se concentrar ao máximo. Então, assim, é trabalhoso, gente, é trabalhoso, mas a gente tem tanta vontade, né, que tudo dê certo, e principalmente quando você trabalha, você quer ver o resultado do trabalho junto com a maternidade. Então, muitas vezes, meu peito doía muito na parte da amamentação, porque você tá ali naquele momento que o neném ainda não mamou, então eu tinha que sair correndo pro banheiro para tirar o leite, para mandar o leite ou levar o leite no hotel. Então, assim, são processos que você passa da maternidade, e aí depois começa as outras fasezinhas, que são as viroses, né? A Luísa teve pneumonia com 1 ano, ou seja, foi muito tenso. Ela teve como chama, convulsão febril por causa da pneumonia. Então, sim, foi um abalo muito grande você ver o seu filho, né, como a primeira experiência. Então, todo esse processo que hoje a gente se fala na internet, nós passamos, né, ali no nosso mundo, né, com poucas pessoas compartilhando. Então, nós passamos por fases muito tensas, aquelas fases que a gente não dorme, que tá com febre, que você tá ali no quarto o tempo todo, tentando que o nosso filho fique bom logo, né? Porque toda mãe passa por isso. É muito ruim ver um filho doente, um filho com pneumonia, um filho com alguma virose, e a parte que a gente passa daquele momento que é 100%. Então, esse período que a gente se dedica 100% é um período que é muito prazeroso você ter filho, e é um momento muito cansativo também, né? Eu não sei se foi o seu caso, no meu caso, essa questão de conciliar o trabalho com os 2 filhos, mas eu sempre fiz isso com muito amor, tá? E com muita paciência. Eu acho que a paciência é uma das virtudes mais importantes depois do amor, né? Porque quem ama também é paciente. Então, assim, você pedir forças ali para que você se dê o melhor. É um período que a gente não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de se cuidar. Hoje eu vejo até que as pessoas têm babá, não mudam muito o estilo de antes, mas no meu caso não, eu tive que estar ali conciliando, fazendo assim essa questão da educação. Depois eu foquei, assim que meu segundo filho nasceu, eu foquei muito no trabalho, porque eu precisava muito fazer renda, então eu fui levar ele para a creche, então os 2 foram para a creche, e no momento que eu estava ali, eu dedicava 100% ao trabalho, à produtividade, para poder conciliar. Então na escolinha também é muito bom, porque ele tem a socialização, eles brincam, tem a parte, né, da educação pedagógica, então você concilia tudo isso, e foi assim que eu fiz nos 2 primeiros filhos. No próximo vídeo eu vou estar contando como foi quando chegou o terceiro e o quarto, e como que foi criar 4 filhos juntos, né, sozinha em casa, porque nessa época, né, meu marido deixou de ser empreendedor e foi trabalhar na Bolsa de Valores, e eu ficava 100% em casa com os 4, sem empregada, sem ninguém para ajudar, mas continuando assim, em tempo parcial, o trabalho em home office. Então, assim, não se preocupe, no final vai estar tudo certo, tá? Essa questão que a gente tem que usar o recurso, eu sou muito disso, o recurso que a gente tem disponível no momento, nos ajuda a fazer, tirar um pouco dessa cobrança. Lógico, todas as mães, eu não sei você, passa um momento que você faz aquela pergunta: será que eu tô dando conta? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que... Sempre vem essa pergunta, e eu posso te dizer, sempre que você fizer tudo do coração e com paciência, né, para que o seu filho seja um ser humano melhor, você está no caminho certo. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Não existe regras para maternidade, não existe regras para como a gente deve educar, mas eu tenho um lado muito intuitivo, e eu costumo dizer que a mãe é muito intuitiva, então ela vai dar o melhor ali nessa questão de como fazer e conciliar toda essa questão depois que o neném nasce, que pauleira, sim, mas o prazer de ser mãe, até a gente emociona, o prazer de ser mãe, ele sobrepõe
todo esse trabalho, né, toda essa dedicação que a gente precisa ter. Então, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou estar falando aqui dos como educar os 4 filhos juntos, e espero que eu possa contribuir para você, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.